pessoal, a gente viu o algoritmo de backtracking para resolver o problema de subseção, e agora a gente vai ver algumas ideias de como melhorar aquele algoritmo. É um algoritmo cuja complexidade vai continuar sendo exponencial, mas a gente faz algumas coisas mais espertas aqui para evitar explorar espaços do nosso espaço de busca lá, que a gente sabe que não vai levar a uma solução, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o conjunto X de números naturais dados na entrada e ordenar eles em ordem crescente. Então, eu vou assumir lá que o primeiro elemento do conjunto X é menor ou igual ao segundo, que é menor ou igual ao terceiro, assim por diante. Então, eles são ordenados em ordem crescente. E aí, para determinar se eu vou fazer ou não uma chamada recursiva, eu vou definir algumas coisas aqui. Então, suponha lá que você está definindo o valor da késima variável, certo? Então, eu tenho lá que as variáveis de A1 até a K-1 já foram definidas, certo? São as variáveis que indicam se o iésimo elemento faz parte ou não da solução. E as variáveis AK até a N ainda não foram definidas. Então, eu vou definir agora como S a soma dos números que fazem parte da solução, que já foram definidos, certo? Eu tenho aqui um somatório que vai de igual a 1 até k-1. Essa variável aqui está indicando se aquele iésimo elemento faz parte ou não da solução, então ele está somando todos os números que fazem parte da solução, dentre aqueles que já foram definidos, certo? Você já definiu os valores das variáveis de 1 até a k-1. E eu vou definir R como sendo a soma dos elementos restantes que você ainda não analisou, que são os elementos lá que vão de K até N, certo? Então, S é a soma dos números que você resolveu incluir na sua solução, e o R é a soma de todo mundo que você ainda não avaliou, de todos os elementos que você ainda não avaliou. Baseado nessas definições aqui de SR, a gente é fácil perceber que a gente só vai chegar em uma solução válida se S mais R for maior ou igual a T, certo? Então suponha que S, que é os números que você já incluiu na solução, mais R seja estritamente menor, certo? Então vamos supor que S mais R seja estritamente menor do que T. Então, mesmo que você inclua todos os demais elementos que você ainda tem que avaliar, você vai chegar numa coisa que é menor do que T. Então, você sabe que não vai chegar numa solução, certo? Então, isso aqui indica que você não vai chegar numa solução. Então, não tem solução. Então, você não precisa continuar na sua busca na chamada recursiva. E um outro teste que a gente vai fazer é o seguinte: você só vai chegar em uma solução se o S mais o XK for menor ou igual a T. Então, de novo, suponha aqui que. Desculpa aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, suponha que o S mais XK seja estritamente maior do que T, certo? Então, se S mais XK, S é a soma dos elementos que você decidiu incluir na solução, certo? Suponha que S mais XK seja maior do que T. Então, você não pode incluir o elemento XK como parte da solução, porque senão você vai ultrapassar o valor T, certo? Só que eu deixei os números em ordem crescente. Isso indica que se você pegar o S mais o XK mais 1, essa soma também vai ser maior do que T. E na realidade vai ser maior do que T para qualquer outro dos números que você põe aqui, até o xn, porque você deixou os números em ordem crescente. Então, se você tiver uma situação onde você tem o S mais XK maior do que T, você sabe que você não vai chegar numa solução também, então não adianta continuar a busca nesse caso. Então, a gente pode mudar o algoritmo de backtrack anterior para usar essas ideias que a gente viu aqui. Então, o algoritmo está aqui, então eu tenho lá minha tupla que representa a solução, que são as variáveis binárias A1 até a N, K que indica a késima variável que eu estou setando nessa chamada recursiva, e os valores das variáveis RS conforme eu defini aqui para vocês. Inicialmente, certo, na primeira chamada, a gente já sabe lá que o K vai ser igual a 1, que eu vou setar inicialmente o valor da variável A1. Além disso, inicialmente eu vou setar o valor de R como sendo exatamente T, certo? Então o R ele representa a soma de todos os números que você ainda não avaliou. Como eu não avaliei nenhum número, então todos eles podem a princípio fazer parte da solução. Então a soma deles Desculpa, não é T aqui, né?
é a soma total dos números. Deixa eu apagar aqui. Então, isso aqui na realidade é a soma total dos números. Deixa eu colocar aqui. O R é igual à soma de todos os números, certo? A soma de todos os números x e para i igual a 1 até n. Então, R é a soma de todos os números e o S é a soma dos números que fazem parte da solução, considerando a tupla atual. Então, como você ainda não setou nenhum valor para a tupla, então S é igual a zero, certo? Então, inicialmente, o R é a soma de todos os valores dos números e S é igual a zero. Tá. Então, o que o algoritmo faz? Então, se você em uma determinada iteração lá, eu tenho S como sendo a soma dos números que você já setou como parte da solução. Se esse S for igual a T, então é porque você tem uma solução. Então, você vai lá e imprime a sua solução e seta aquela variável que indica lá se a gente achou uma solução ou não como true, porque você achou uma solução. Então, se o S não for igual a T, então eu vou continuar pela minha busca por uma possível solução. Então, eu estou setando aqui a variável AK, certo? Então, em vez de fazer aquele laço onde eu vou ver todas as possibilidades de AK, como aqui eu só tenho duas possibilidades, estou fazendo o teste dessas duas possibilidades aqui e aqui, certo? Então, uma possibilidade de AK igual a 1, a outra é AK igual a 0. Então, seto lá AK igual a 1, então esse item faz parte da solução. Então, estou criando aqui um novo S', que é a soma dos números que eu incluí na solução até então, que é a soma que eu já tinha antes, mais o xk, que eu acabei de incluir como parte da solução. Então, esse é o meu novo S'. E o R', agora eu estou decrementando o valor de xk, porque eu acabei de analisar o elemento k, então os elementos que eu não analisei são os elementos de k mais 1 até n, certo? E aí você só vai fazer uma chamada recursiva se S' for menor ou igual a T e o S' mais o R' for maior ou igual a T, certo? Então eu estou setando aqui a K igual a 1, estou calculando os valores de S' e R' conforme eu mencionei. E aí esse primeiro teste aqui, é esse teste que eu falei para vocês aqui. Então, se o valor de S' for estritamente maior do que T, você sabe que você não vai chegar numa solução, então eu não preciso fazer a chamada recursiva, certo? Até porque você está incluindo esse elemento como parte da solução. Se for maior do que T, incluir mais elementos não vai fazer com que você chegue na solução, porque todos os números são naturais, são positivos. E você também só pode chegar numa solução se o S' mais o R' for maior ou igual a T. Se for estritamente menor do que T, então a soma do que você tem até agora, mas o máximo que você pode pôr dentre os elementos que ainda faltam avaliar foi estritamente menor do que T, você nunca vai chegar numa solução, então não adianta fazer a chamada recursiva. Então só vai fazer a chamada recursiva se S' for menor ou igual a T e S' mais R' for maior ou igual a T. E aí você vai fazer a chamada recursiva para setar a variável k mais 1. O valor dos elementos restantes agora é R', que eu decrementei lá o valor de xk. E o valor de S', que é a soma dos elementos que eu incluí na solução, é exatamente S mais xk, porque aqui eu estou setando o késimo elemento como parte da solução. Então, estou passando S' aqui. Certo, então a outra possibilidade é o elemento não faz parte da solução, então estou setando aqui a k igual a 0. E aqui eu tenho os dois testes para saber se eu posso fazer a chamada recursiva ou se não adianta fazer a chamada recursiva. Então, estou testando lá. Se o valor de S' for menor ou igual a T, então eu ainda posso chegar numa solução, certo? Porque se o valor de S', que é o S mais xk aqui, for estritamente maior do que T, então se S mais xk for estritamente maior do que T, então você nunca vai chegar na solução, porque você ainda não tem o valor T. O S é diferente de T, certo? Você tem que adicionar algum cara. Mas se você adicionar o xk, ele já ultrapassa o valor de T. Então, nenhum dos elementos k mais 1 até n podem ser adicionados na solução, porque todos eles vão extrapolar o valor de T. Então, você só pode chegar numa solução se o S' ainda for menor ou igual a T, certo? Mesmo que o késimo elemento não foi incluído na solução. E aí aqui eu tenho outro teste, que é
a soma dos elementos que você tem até então estou somando o próprio S aqui, então aqui eu estava testando com S', aqui eu estou testando com S, porque aqui o S' eu estou incluindo o xk na solução. Nesse outro ramo aqui eu não estou incluindo o xk na solução, então por isso que eu estou usando S aqui. Então a soma dos elementos que você já definiu até então, que são os elementos do leque, vão de A1 até AK, é S. Eu não estou incluindo o xk porque o AK não faz parte da solução. Então, S mais R' tem que ser maior ou igual a T para você poder chegar numa solução, porque se for estritamente menor do que T, então você nunca vai chegar numa solução, porque a soma que você tem atualmente, mais todo o resto dos números que ainda existem a ser avaliados é estritamente menor do que T, então você nunca vai chegar na solução. Você só pode chegar na solução se essa soma for maior ou igual a T. Então, faça esses dois testes. Se você passar pelos dois testes, você pode fazer a chamada recursiva para setar o elemento da posição k mais 1. Aí aqui eu estou passando R', porque a soma dos elementos que ainda faltam ser avaliados é exatamente o R menos xk, porque o elemento xk eu acabei de avaliar. E a soma dos elementos que eu escolhi como parte da solução até então é exatamente S, certo? Então não é S', é S porque eu estou no caso em que eu não incluí o késimo elemento na solução, então estou passando o próprio S aqui. Bem, então a gente tem esse algoritmo, ele provavelmente vai fazer menos chamadas recursivas do que aquele outro que a gente viu, mas no pior caso ele ainda continua sendo um algoritmo de complexidade exponencial, mas é o que a gente espera, já que o problema do subset sum é um problema NP completo, certo?